Começa agora. Oi pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí meninas, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal se a gente só acertasse, que moral a gente teria, não é? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou a Agnes Brista. E eu sou Nina Tomsic. E a gente vai estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Ana Ricari, @Agnes Brista, @Nin Tomsic. E claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum a sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como tamo? Quero dizer a minha felicidade extrema de saber que a Agnes está fazendo terapia Gestalt. Eu ia falar disso! Total. A minha terapeuta é Gestalt e eu amo muito. E aí a gente tava conversando outro dia, porque a Agnes entrou numa terapeuta Gestalt também. E aí eu falei, cara, que coisa incrível, porque todas as coisas que eu defendo no Clube do Erro e minhas reações da vida é porque eu faço terapia Gestalt e show afetado. E a Agnes fez os dois. Eu fiz os dois esse ano, 2024, eu experimentei coisas que definem a Nina. É muito gostoso, gente, a ideia de sim, é muito desafiador, mas tipo, de se implicar, e às vezes eu tô muito louca e ela fala, mas por que isso? E aí eu não me lembro por quê, é só uma crença muito forte que eu já tinha sobre a realidade das coisas, sobre como a vida é. E eu tenho 27 anos, eu não sei como a vida é, e a vida não é de uma maneira, né? É muito doido isso. Mas eu continuo sendo uma pessoa que vocês vão ver que vai analisar tudo de maneira psicanalítica, é minha lógica. Mas a Gestalt tá vindo pra dizer, e se você pensasse diferente? Gente, isso é um exercício muito bom. Muito. Se vocês estiverem se sentindo muito estabilizados na vida, tentem mudar uma coisinha assim, sabe? É muito gostoso ver a vida com outra, e se eu visse as coisas por outra perspectiva. Até menos racional, mais emotiva, É né? muito. A minha terapeuta, a frase dela é, tá, mas o que você tá sentindo? Aí eu, Ninguém nunca me perguntou isso antes. É bem legal, Gestalt, indico. Amei. É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Estou errada por não querer trabalhar? Tenho 45 anos e eu tô namorando meu namorado, de 47, há 11 meses. Em uma escala de compatibilidade de 1 a 10, eu achava que éramos um 8. Virginiana, já entendi, né? Meus pais faleceram quando eu estava na casa dos 20. E sendo filha única, herdei um valor substancial, além de várias apólices de seguro de vida. Apesar de estar financeiramente segura, continuei trabalhando até os 36, quando fui diagnosticada com câncer. Aos 38 anos, entrei em remissão e decidi me aposentar para viver a vida da melhor maneira possível. Conheci meu namorado há alguns anos, através de um grupo local de jipeiros. Temos muitos gostos em comum, como paixão por trilhas, música, comida, entretenimento e etc. Recentemente, ele me disse que me ama e que se vê passando o resto da vida do meu lado, desde que eu consiga um emprego e contribua financeiramente tanto quanto ele. Expliquei que tenho dinheiro suficiente guardado para garantir a minha segurança financeira pelo resto da vida. Nunca revelei para ninguém a quantia exata que possuo, exceto para os meus advogados e consultores financeiros. Sempre jurei que só contaria
essa informação pra pessoa com quem eu me casasse. Ele sabe que eu recebo 2.000 por semana na minha conta e insiste que isso não vai durar pra sempre, mesmo com as minhas garantias de que sim, vai. Ontem à noite tivemos uma grande discussão e ele me disse que não consegue estar com alguém que, segundo ele, não contribui tanto quanto ele e não tem ética de trabalho. Isso tudo entre aspas. Então, estou errada por não querer revelar o valor da minha herança? Meu Deus. Quantas coisas. A nossa sociedade centraliza muito o valor próprio no trabalho, né? Sim. Eu não sei, foi uma das primeiras coisas organizadas que me vieram à cabeça. Porque, assim, o trabalho enquanto uma necessidade para sobrevivência é uma coisa, e lá vou eu ser a sociedade. E é digno, e é importante de ser frisado que não é e a isso que eu estou questionando. Pelo contrário, se ela garante que a sobrevivência financeira dela já está garantida, e ela não vê prazer no trabalho, a partir do momento que você tem essas necessidades básicas supridas, e no capitalismo tendo dinheiro suficiente para pagar por elas, se você já tem isso garantido, o que você, ouvinte, estou convidando você a pensar, o que você faria com a sua vida? Tem gente, e eu acho que nós três somos uma, que ia continuar querendo fazer um filme ali, aqui, de vez em quando, porque a gente tem prazer, muito prazer no nosso trabalho. Mas tem gente que quer dizer que, bom, que eu não preciso mais trabalhar, agora eu posso andar de jipe e gostar da natureza e curtir a natureza. Tem gente que diria, eu quero gastar um monte, daqui a alguns anos eu vou ter que voltar a trabalhar, mas eu quero ir pra Paris, eu quero ir pra não sei o quê, Cada um tem a sua prioridade. Uma vez que não é uma necessidade básica por isso estar garantido, vem o campo dos desejos, e não da obrigação. E aí eu pensei, caramba, ela liberada dessa obrigação, ela não tem desejo por trabalhar, ela não tem prazer no trabalho, ela quer outros prazeres. Se ela pode financeiramente, por que ela não pode na ética do cara que tá com ela? E aí eu pensei, talvez porque a frase, o trabalho dignifica o homem, do tipo, o valor da pessoa está associado ao trabalho. E aí já não é mais por necessidade e nem por prazer. É por ter uma ética de trabalho. Foi isso que ele falou, né? Foi. Eu discordo dele. Não, ele é bem complicado, né? Uma pessoa que fica querendo... Não sei, eu não entendi quando ele diz que ela não contribui tanto quanto ele, assim. Eles moram juntos? Será que é sobre isso? Será que... Por que ela não contribuiria tanto quanto ele, assim? Eu acho que tem uma coisa sobre trabalhar que é uma ocupação, né? Quando você não trabalha, você está mais livre, mais desocupado do que uma pessoa que trabalha. Às vezes, em um relacionamento, isso é complicado, porque uma pessoa tá cheia de coisa pra fazer ali, né? Obrigações, né? Profissionais, e a outra que tá mais livre, às vezes é muito difícil disso dar certo. Mas eu acho que não é o caso, até porque ela me parece uma pessoa interessada em outras coisas, né? Você para de trabalhar, mas você vai fazer uma aula de um negócio, né? Vai descobrir uma coisa nova, vai viajar, vai, sei lá, jipeira, não vai tipo... importunar quem tá trabalhando ou exigir que a pessoa fique tão disponível de tempo quanto você, aí tudo bem. Pois Você não tá enlouquecendo porque não tá trabalhando, porque também tem essa, né? Mas ela parece bem. E ele parece estar implicando com o bem que ela está. Ele tá querendo controlar um pouco a vida financeira dela, né? O que pra mim é um limite um pouco perigoso, assim, tipo... Você não quer compartilhar uma informação. Ele tá te pressionando. Você tá querendo compartilhar, você tá em dúvida, né? Se você quer compartilhar ou não, simplesmente como um argumento. Você não tá querendo compartilhar porque você confia nele, aí você acha que vai ser bom pra relação. Não, é como um contra-argumento de, olha só, para de me encher o saco porque eu tenho dinheiro e eu sei da minha vida. Ele não tá acreditando em você quando você diz várias vezes que você tem uma estabilidade financeira e que tudo bem, você tem controle sobre a sua própria vida. Ele tá duvidando, né, da sua maturidade financeira e de vida também, Parece né? até que ele não confia que você é capaz de fazer esse cálculo, sabe? Tipo, você tá falando, eu fiz esse cálculo, isso é suficiente pra mim, pro resto da minha vida. E ele diz, não, não é não. Pois Sendo que ele nem sabe qual é o valor. Você não tem obrigação de falar pra ele. Vocês estão juntos há 11 meses. Tipo, tudo bem que a compatibilidade de vocês é alta, né? 8 de 10. Pra você, isso tá ótimo. Mas assim, você não tem obrigação de falar pra ele, de dar satisfação sobre tua vida financeira, pra ele confiar em você o suficiente de que você tá tomando a melhor decisão pra tua vida. Exatamente. Não é sobre isso que você tem que se deixar levar. Agora, eu entendo essa cobrança num lugar de... Se fosse pra... Isso que a Nina falou, né? Se fosse pra ser num lugar de, olha, eu preciso que você esteja com propósitos próprios, com buscas próprias, ocupações próprias. Se é nesse sentido que ele tá te falando, eu acho interessante você refletir sobre isso. Eu acho que essa é a reflexão que você tem que fazer agora. Poxa, será que eu estou meio sem propósito? Meio desocupadinha da cabeça? Meio botando toda a minha energia neste companheiro e nesse relacionamento? Porque pode ser
ser que ele esteja comunicando isso. Não acho que seja... Enfim, não sei. Não, pela história... Quando ele fala ética de trabalho, eu realmente não acho que é sobre isso que ele tá falando. Me dá uma diquinha que não é sobre isso que ele tá dizendo. Mas... reflita, se for sobre isso, eu acho super válido você ter um trabalho que não é sobre você ter trabalho, é sobre você ter propósito, é sobre você ter coisas a se dedicar, coisas que voltem pra você mesma, entendeu? Que é o que a Agnes falou sobre nós três aqui. Se a gente tivesse essa bufunfa toda que você tem aí pro resto da nossa vida, ainda assim a gente ia estar igual doidas trabalhando. Talvez não igual doidas. Talvez não igual doidas. Talvez a gente tivesse assim... Não falo por mim. Não não acho falo que por mim. A característica doida da Ana independe dela necessitar ou não do financeiro. Ela é doida mesmo. Eu sou doida por trabalho mesmo. É que é isso, eu amo trabalhar. Isso é um propósito pra mim. Eu gosto muito de tudo que eu faço. E eu acho que se você botar a mão na tua consciência e você sentir que você eventualmente tá sem propósito, talvez um trabalho... seja esse lugar. Mas talvez não, talvez seja um curso, talvez seja uma grande viagem. Talvez seja um monte de nada. Porque às vezes o propósito também é você ficar o dia inteiro numa rede. Cada um tem um jeito, né? Tipo, o que não pode é você deixar o propósito ser a outra pessoa. Porque eu acho que isso que a Ana falou é muito comum também, né? Aí você vira uma pessoa que se dedica 100% ao outro e tal. Mas eu também acho que não é muito o caso, mas... porque até assim, não contribui tanto quanto ele o quê? Financeiramente? Mas, por exemplo, se você for uma pessoa, supondo que vocês moram juntos, que essa é outra questão da nossa sociedade. Vocês moram juntos, aí a mulher tá dentro de casa, não contribui tanto quanto o cara financeiramente dentro da casa, mas tá lá o dia inteiro, limpando, cozinhando, se dedicando ao espaço familiar ali. Isso é uma dedicação, isso é uma contribuição muito grande, isso é, inclusive, um trabalho que na sociedade é não remunerado muitas vezes para as mulheres. Não acho que seja o caso de vocês, você não relatou isso aqui. Mas, se for isso, é outra questão que você tem que refletir, sabe? Se você tá contribuindo pro espaço de vocês, poxa, isso tem que ser reconhecido também. Ele não pode falar, só porque você não botou o dinheirinho aqui, enfim. Eu acho que é isso. Tirando, então, o financeiro do trabalho, já que isso tá garantido, o que ele tá querendo fazer é meio que decidir o que você vai fazer com o seu tempo a partir do momento que você não tem essa convocação social de você precisa ganhar dinheiro. Então, o que você vai fazer com o seu tempo pertence a você. E ele tá dizendo que o que você tem que fazer é trabalhar. Então ele tá errado. Pois é. Porque uma pessoa que vem e diz pra você, você tem que fazer isso com o seu tempo, e você olha ao redor e pensa, mas eu não preciso, né? Eu não tenho essa urgência de necessidade básica financeira. Então eu não preciso. Faz o que você quer com o seu tempo, sim. Sim. Caramba, tipo, você conta um pouco da sua história pra gente. Você é uma pessoa que perdeu os pais, você teve câncer, você entrou em remissão. Caralho, a sua vida, tipo, você já passou por muita coisa na vida pra você chegar numa decisão que foi sua, de parar de trabalhar porque você já tem grana. Tipo, isso é uma coisa muito boa de acontecer na vida, é uma coisa muito rara. Tipo, sabe, é muito privilégio você poder chegar nesse lugar. E eu sei que é um lugar que a maioria das pessoas gostaria de estar, porque é confortável, um lugar, caraca, você passou por um turbilhão na sua vida até agora, você chegou num lugar e você, sabe, se acomodou ali. Caraca, você tá tendo que dar justificativa pra um cara que você conhece há 11 meses. Olha tudo que você passou na tua vida, mulher. Pô, pelo amor de Deus, será que esse cara, por mais que ele seja um 8 ali, será que esse cara vai chegar a esse ponto da sua vida, né? Tipo assim... olhar na cara ele da sua tá história. vindo, você já foi e voltou, deu 2 voltas na pracinha, tomou sorvete, sabe assim... E ainda teve dinheiro pra pagar, sabe? Esse cara tá querendo controlar e dar opinião numas coisas que você me parece uma pessoa já bem resolvida o suficiente pra botar esse limite. Então, se você não quer falar sobre a sua herança, né? Você se prometeu, você se jurou que você só ia falar pra uma pessoa que você fosse casar. Você tá querendo ultrapassar um desejo seu, uma vontade sua. Uma mulher feita do jeito que você é, que aprendeu pra caralho, entendeu? Você vai pegar isso e vai querer provar um ponto, não. E posso falar, ele é um pobre coitado, assim, não financeiramente, enfim, não é sobre isso que eu tô falando. De espírito. Mas de espírito mesmo, porque ele é uma vítima desse capitalismo. Ele engoliu totalmente essa lógica capitalista de que o trabalho dignifica... capitalista, catolicista também, enfim. De que o trabalho dignifica e de que
ele precisa trabalhar pra poder estar em algum lugar dentro dessa sociedade. Concordo totalmente com a Nina. Tipo, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que tá nesse sistema capitalista tá trabalhando muitas vezes por sobrevivência, sabe? Se a gente pudesse escolher, a gente não escolheria estar em qualquer trabalho medíocre, sofrendo, passando por situações que a gente não precisa, porque a gente precisa pagar nossas contas depois, sabe? E você tá tendo esse privilégio de poder escolher fazer o que você quer dessa vida. Cara. Fora desse sistema... Fora não, né? Porque você tá com a bufunfa no banco. Mas assim, não tá fora do sistema capitalista, mas sem precisar passar pela exploração do sistema capitalista. Meu amor, aproveita, não fique dando satisfação pra um porco do capitalismo, que é esse cara aí. Tipo, mas é o que ele é. Ele é um coitadinho. E assim, eu tenho pena. Não liga pra ele, não precisa ficar dando satisfação pra ele. Essa frase que você escreveu já me dá também essa... Nossa, sabe? Um incômodo que ele diz. Ele te ama, ele se vê passando o resto da vida do seu lado desde que... Qualquer coisa que viesse depois disso... eu consiga um emprego. Cara, sabe? Tipo, independente se fosse conseguir um emprego, desde que... Olha, eu te amo e eu vou casar com você. Se você fizer isso. Tchau, desde que você corte o cabelo, desde que você mude, desde que... Pô, gente, não, você não me ama. Você ama talvez a pessoa que eu poderia ser se eu tivesse ainda essa característica que você tá juntando. Pois é, se eu conseguir um emprego, então eu vou ganhar o seu respeito. Ah, tá, se eu, né, contribuir financeiramente tanto quanto você, então aí sim você vai casar comigo. Nossa, obrigada pelo prêmio. Que horror. De um 8 de 10 aí, eu acho que... Caiu. Mas ela falou que ela 4 mudou de um 10. pouco a consideração desse 8 de 10 depois, né? É. A minha avó, ela é uma mulher que passou, enfim, muito batalhadora e dona de sítio e abriu o próprio cartório. Ela é uma mulher bem, tipo, trabalhou um monte, não sei o quê, e algum tempo sem um parceiro fixo do lado e tal. A mãe dela, e eu acho que a avó dela também, posso estar completamente doida nesse, mas pessoas ao redor dela faleceram de derrame. E ela teve um. E ela pensou, vou falecer de derrame. E ela sobreviveu. E ela sobreviveu muito bem, sem sequelas. E aí ela falou, meu Deus, eu acabei de passar por algo que derrubou 2 pessoas da minha vida, né? Que levou 2 pessoas que eu amo da minha vida. Eu olhei ao meu redor, eu vi que eu tenho o suficiente para sobreviver o resto da vida ou algo assim. Não é o mesmo bem-estar financeiro dessa maneira, mas ela disse, eu tenho o suficiente para viver coisas que eu desejo mais. E a vida acabou de me vir com uma paulada que poderia me levar e que eu imaginava que iria. Então, por que eu não tô fazendo essas coisas se eu tenho o suficiente para viver alguns sonhos, alguns desejos? Então, um sacode desse, às vezes faz você, se você tiver a possibilidade, de aproveitar mais as possibilidades que você tem. E aí ela começou a viajar com amigas. Ótimo, isso é bonito pra caramba. Tipo, a vida às vezes dá um tapa na cara pra gente entender qual é o nosso lugar. E o seu lugar é seu, ponto. Se ele é bom, se ele é ruim, se tá certo ou errado de trabalhar, não. É o seu querer, é a sua vida. Você tem sua grana. Sabe assim, sabe aqueles cheques, assim? Você não precisa se preocupar com dinheiro, amor. Isso aí, cara, pega teu cavalo e vai. Pega teu Jeep, vai. Pega o seu Jeep, viaja. Os Lençóis Maranhenses de Jeep. Que irado. E você é super jovem, cheia de energia, cheia de gostos, cheia de coisas incríveis que você curte fazer. Trilha, música, comida, jipeiros. Tipo, amor, vai viver lindamente essa vida. Não tem que dar satisfação pra ninguém. Não tem que dar. Se você tá errada por não querer revelar o valor da tua herança, meu amor, nem um pouco errada. Não tá. Nem um não pouco tá errada. E não dê o valor da sua herança só por pressão, sabe? Só pra provar o ponto não pra uma pessoa faz isso. que... Porque a questão com ele é outra. Ele tá chato em outro lugar, ele tá tentando decidir o que você vai fazer com o seu tempo. Deixa ele ganhar... Pô, mas ele ganha o dinheiro dele e ele decide o que ele ia fazer com o tempo dele se ele não precisasse de urgência financeira. Bota o seu limite. Às vezes ele trabalharia, às vezes ele gosta do trabalho dele. Às vezes não, às vezes ele só tá com inveja que você pode fazer o que você quiser. Eu pensei nisso. Às vezes ele tá com uma baita de uma inveja, porque ele não pode, ele tem que sucumbir a esse sistema exploratório capitalista. Foda-se ele. Às vezes ele acredita que o trabalho dignifica o homem. Eu sinto lhe avisar, amado. Muitos trabalhos não, muitas pessoas trabalham não, e muitas pessoas que não trabalham sim. Falei nada, né? Não, muitos trabalhos, inclusive, corrompem o homem, tipo. Pelo contrário, não dignificam o homem, corrompem. Então, a ética não necessariamente vai estar dentro do trabalhinho dele. Ele pode, inclusive, ser um cara trabalhador e completamente antiético, porque isso acontece com muita gente que trabalha. Então, não tá errado. Não está errada. Não.
É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Então manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na sua plataforma de áudio que vamos ler tudinho que vocês comentam. Ah, e não esquece de mandar a história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas redes sociais. Procura lá e manda a sua história. E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui nessa plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.